2 Samuel, capítulo 16, tá? E se nós fôssemos dar um tema, né, para hoje, né, diríamos assim, a dor, né, da retirada estratégica, porque Davi foi obrigado a fazer uma retirada estratégica, mas foi dolorido, é bem dolorido, ele passa por várias coisas, e isso nos ensina muitas coisas. Às vezes na vida da gente também, a gente precisa dar um passinho para trás, né? Aquela velha história, eu dou um passo para trás para tomar impulso para um grande avanço para frente, mas não quer dizer que não doa, né? Então, a dor da retirada estratégica. Então, acompanhe comigo, 2 Samuel, capítulo 16, você que está com a sua Bíblia aí, vamos lá então, né? Vamos dar aqui um oizinho aqui. Bom, depois a gente fala um oizinho aqui. Ah, a pastora está conectada, já vi que ela está conectada com a gente. Então diz assim, gente, capítulo 16, versos 1, nós vamos ver o capítulo 16 dividido em 3 partes, em 3 blocos, né? O primeiro encontro de Davi com Ziba, quando ele está se retirando, né, da sua cidade, do seu palácio. Depois, no segundo momento, o encontro dele com Simei, tá? E concluindo, então, com um encontro ali de Absalão, né, com Uzai e Aitofel e o conselho aí que o Absalão recebeu de Aitofel, ok? Então vamos lá então, versos 1 diz assim: mal Davi tinha passado pelo alto do monte, lá estava à sua espera Ziba, criado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos, carregando 200 pães, 100 bolos de uvas, passas, 100 frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei perguntou a Ziba: por que você trouxe essas coisas? Ziba respondeu: os jumentos servirão de montaria para a família real, ou para a família do rei. Os pães, as frutas são para os homens comerem, e o vinho servirá para reanimar os que ficarem exaustos no deserto. Onde está Mefibosete? Pergunta o rei, né? Neto do Senhor? Respondeu-lhe Ziba: ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhe restituirão o reino que era do seu avô, Saul. Então o rei disse a Ziba: tudo que pertencia, aqui já, olha, o verbo já está no passado, hein? Pertencia, ou seja, não pertence mais, né? Tudo que pertencia a Mefibosete agora é seu, Ziba. Humildemente me prostro, disse Ziba, que o rei, meu senhor, agrade-se de mim. Queridos, então aqui nós vemos esse encontro, tá? Só para você lembrar, Ziba, nós vimos alguns capítulos atrás, quando ele é chamado, né? E foi perguntado para ele acerca de Mefibosete, tá? Que era justamente, né, um descendente de Saul. Davi foi condescendente com ele, não o destruiu, trouxe ele, né, para perto, falou para Ziba: olha, vocês e sua família, seu clã vai servir Mefibosete, ou seja, vamos cuidar bem dele, tá? E agora a gente vê o que? Alguém que viu a bondade de Deus na vida de Davi para com Mefibosete, vendo o rei saindo agora, de certa forma, até humilhado, ou, como eu disse, uma retirada estratégica para não ter um confronto com o seu próprio filho Absalão. E ele vai, de alguma maneira, se encontrar com Davi para, de alguma forma, fazer algo que possa contribuir, né, para os planos de Deus. Então Ziba agora vai e leva comida, leva o jumento, leva as frutas, leva o vinho, tá? E nesse encontro, então, Davi pergunta para ele, fala: mas por que você está aqui, né? Eu vim trazer essas coisas, esses mantimentos para vocês, né, para tentar de alguma maneira, né, aí amenizar a dor de vocês, né, enfim, contribuir de alguma forma. E nesse interim, então, Davi pergunta: escuta e me diga, e cadê Mefibosete, né? Ou por que Mefibosete não está contigo também aqui? Tá? Ele fala: não, na verdade é o seguinte, ele ficou lá e ele está entendendo tudo isso que está acontecendo, né, como uma possibilidade dele retomar, né, a posição dos seus antepassados aí do reinado. Ou seja, né, Mefibosete não foi tão grato e nem tão amigo assim de Davi. E Davi, a impressão que dá que Davi fala assim: puxa, mas então, se ele está fazendo isso, está agindo com essa deslealdade, com essa tamanha, né, insensatez, a partir de hoje, Ziba, as coisas que eram dele agora é sua. É só eu voltar para o poder, né, que vai inverter as coisas, né? Mas você que vai servir ele, mas quem sabe até ele vai servir você. Então, assim, mais ou menos isso, de uma forma sintética, né, irmãos? Aqui uma interpretação também paralela a minha aqui, ok? Ziba se prostra, agradece ao rei, né? E nós vamos então agora dar sequência. Verso 5 diz assim, então agora é um outro encontro. Chegando o rei Davi a Baurim, né, um homem do clã da família de Saul, mais uma vez agora ele encontra com alguém, agora da família de Saul, tá? Chamado Simei, grave este nome, Simei, porque esse personagem ele vai aparecer várias vezes, Simei, tá? Em várias
situações diferentes, tá? E observe que aqui ele vem fazendo algo muito ruim, tá? E a vida é assim, gente. Eu tinha um amigo que falava assim que o mundo é uma bola e gira, né? O que você faz hoje, amanhã ela retorna de alguma maneira, né? E você vai ver que esse Simei aqui, ele vai fazer coisa terrível, tá? Mas lá na frente você vai ver que o mundo vai girar e ele vai ter condições de pagar pelo mal que ele vai fazer aqui. Então, por isso que não vale a pena a gente fazer o mal, porque as coisas voltam depois e em uma hora a gente vai ter que pagar pelo mal que fez. Então, grave esse nome, ok? Simei. Tá? Então, eu vou ler de novo o verso 5. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra Davi. Maldições, gente. Né? Ele atirava pedras em Davi, jogava pedras, literalmente, e em todos os conselheiros do rei. Embora todo o exército e a guarda de elite estivesse à direita e à esquerda de Davi, enquanto amaldiçoava, Simei dizia: sai daqui, assassino, bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul. Olha só o ressentimento vindo aqui. Olha assim, olha a pessoa usando a oportunidade, gente, para botar para fora as mágoas, né? Versos 8. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos do seu filho Absalão. Você está arruinado, porque é um assassino. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que este cão morto amaldiçoou o rei? Meu senhor, permite que eu lhe corte a cabeça. Gente, né? Simplesmente o seguinte: era um cara que estava em cima de um lugar mais alto, um montezinho, né? Eu conheço Jerusalém, o Vale do Cedron ali, ele estava um pouco mais acima e o rei passando lá embaixo. Então pensa alguém lá em cima do morro jogando pedra em você e falando um monte de coisa, amaldiçoando você, declarando um monte de coisa. Só que é o seguinte, o cara estava sozinho, enquanto Davi estava com todo o seu exército aqui, irmãos. Então o Abissai fala assim: Davi, para lá. O que esse doido tá falando aí? Tá xingando a gente, tá amaldiçoando a gente, tá jogando pedra em nós, tá? Deixa que eu vá lá e eu corto a cabeça dele, eu arranco a cabeça dele fora. Tá? E aqui a gente vê o que, irmãos? Davi poderia ter falado: não, vai lá, arranca. Né? E teria arrancado, irmãos. Teria, esse Simei foi um inconsequente. E nós estamos cheios de pessoas inconsequentes ao nosso redor e devemos saber como lidar com elas. Então Davi poderia ter pedido para cortar essa cabeça dele tranquilo, mesmo saindo de Jerusalém, mesmo se retirando. Davi tinha um poder ali, uma força de um exército com ele, tá? E esse cara aqui, esse camarada aqui, simplesmente está sendo inconsequente, essa palavra. Mas enfim, então agora o que Davi responde para ele? Versos 10. Mas o rei disse: que é que você tem com isso, filho de Zeruia? Se você for ver, ele foi até meio tipo com o próprio, né, chefe ali dele, ali, dos soldados ali dele, né? Ele me amaldiçoou porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Aqui, irmãos, não quer dizer que Deus mandou fazer aquilo, não. Mas Davi falou assim: olha, é a interpretação de Davi. Ele falou assim: olha, eu entendo que pode ser Deus. Eu vou me submeter. Eu vou entender os tempos. Eu vou tentar não fazer pré-julgamentos. Eu vou tentar entender que talvez isso seja castigo ou consequência de uma atitude errada que eu fiz. Deus sabe todas as coisas, enfim, eu vou prosseguir viagem. Em outras palavras, é isso que Davi está tentando dizer aqui para Abissai. Versos 11. Disse então Davi a Abissai e a todos os seus conselheiros: até o meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me, quanto mais este benjamita. Deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com bem a maldição que hoje recebo. Observe que aqui ele não estava preocupado com o que o Simei estava falando, estava preocupado com o que Deus poderia estar pensando. Que ele falou: talvez o Senhor considere a minha aflição, a minha dor, a minha aflição. Talvez o Senhor considere a sua aflição, a sua dor, tá? E retribua com bem as maldições que nós recebemos. Queridos, o pessoal está amaldiçoando, deixa amaldiçoar. Tem que se preocupar tanto, porque a pessoa está falando de mim, está falando um monte de coisa. O que você precisa se preocupar é o que Deus pensa a teu respeito. Né? Como Deus olha para você e como Deus vê você. E as pessoas estão amaldiçoando, Deus transtorna o conselho deles, a maldição em bênção. E você vai ver que Deus vai fazer grandes coisas. Versos 13 diz assim: assim Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta dos montes. Olha só, ele chato e persistente, né? No lado oposto, amaldiçoando, jogando pedras e terra.
O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos ao seu destino e lá descansaram. Imagina você ter que fazer uma jornada e um camarada, né, por cima dos montes, jogando pedra e falando besteira, e você estando ali, ó. Tá. Daí você imagina os soldados, né, tendo forças, né, militares, também não pode fazer nada porque o rei falou, não faça nada. Né? Às vezes o rei dos reis, senhor dos senhores, está dizendo para mim e para você, não faça nada, deixe que falem de você, deixe que jogue a pedra, mas está doendo, senhor, estão me acertando algumas pedradas. Mas calma, gente. Então, se preocupe com o que Deus. Se preocupe se Deus jogar uma pedra em você. Enquanto os cimeis da vida jogar, Deus não dá fardo maior que a gente pode suportar. Então, dói mesmo, é dolorido. Mas a gente aguenta, né? E o que importa para nós é fazermos a vontade do Pai. Né? Então, parece um conselho ruim esse que eu estou dando, mas não, você vai ver que lá na frente você vai ver que foi uma boa ação. E Deus vai votar. Você vai ver, eu não quero antecipar a história. Esse Simei vai cair na mão de Davi, tá? Mas fica comigo que você vai ver. Agora, vem comigo aqui, versos 15 em diante, diz assim, enquanto isso, né, lá no palácio, Absalão e todos os homens de Israel entraram em Jerusalém, e Aitofel, lembra Aitofel? Quem era Aitofel? Conselheiro de Davi, avô de Batseba, Aitofel, que era avô de Batseba, aquela que Davi, né, teve relações, matou o marido dela, casou, a mãe, né, que vai vir a ser a mãe depois do Salomão, isso, então, olha só, né, e esse homem aqui, esse Aitofel, braço direito de Davi, do palácio, enfim, agora ele está o quê? Aconselhando Absalão numa conspiração contra Davi, olha que loucura, gente. Enquanto isso, Absalão e todos os homens de Israel entraram em Jerusalém e Aitofel estava com eles, verso 16. Então, Uzai, o arquita, amigo de Davi, grave isso, o arquita, amigo de Davi, lembra que ele estava saindo com Davi? Ele falou assim, por que você está saindo comigo? Fique lá para transtornar o conselho de Aitofel. Ele manda ele de volta, né? Aproximou-se de Absalão e exclamou, viva o rei, viva o rei. Verso 17, mas Absalão disse, Uzai, é essa a lealdade que você tem para com seu amigo, ou seja, com Davi, você é tão amigo dele, por que você não foi com ele? Ele está questionando. Respondeu Uzai, não sou do escolhido do Senhor deste povo e de todos os sou do escolhido do Senhor deste povo e de todos os israelitas, e com ele permanecerei. Ele está dizendo, não, eu não sirvo a um homem, eu sirvo a um povo, eu sirvo a um Deus. Aquele conta uma história aqui para poder, né, justificar o fato dele estar ficando ali. Mas a gente sabe, que a gente viu no capítulo anterior, que ele está ali estrategicamente porque Davi mandou ele de volta para ser os olhos de Davi ali no palácio. Tá? Então, verso 18 de novo, vou ler de novo. Respondeu Uzai, não, sou do escolhido do Senhor, ou seja, de quem Deus escolher, deste povo e de todos os israelitas, e com ele permanecerei. Além disso, a quem devo servir? Não deveria eu servir ao filho? Assim como servi o teu pai, também te servirei. Então Absalão disse a Aitofel, dê-nos o seu conselho, que devemos fazer? Agora então Absalão vira para Aitofel e pergunta, o que nós devemos fazer? Tá? Você vai ver que esse Aitofel, gente, ele era alguém que eles consideravam ele como uma boca de Deus, né, no meio deles ali. Versos 21, Aitofel respondeu, aconselho, olha o conselho que ele deu, aconselho que tenhas relações com as concubinas do seu pai, vá para a cama com as mulheres do teu pai, que ele deixou, lembra que ele deixou 10 concubinas, tá? Para tomar conta do palácio. Então todo Israel ficará sabendo que te tornaste repugnante ao teu pai, e todos os que estão contigo se encherão de coragem. Ou seja, os poucos que estão com você, Absalão, tá, vão encher de coragem, porque falam assim, pô, realmente, né, esse camarada aí odeia o pai dele. Olha o que ele fez, foi para a cama com o pai dele. Esse foi o conselho de Aitofel, gente. Né? Assim armaram uma tenda no terraço do palácio, ou seja, público, para Absalão, e ele teve relações com as concubinas do seu pai à vista de todo Israel. Lembrando que também isso era uma prática quando um rei, né, conquistava o outro reino, né, ele tomava as esposas daquele rei. E, né, então, o fato dele ter relações com a esposa do outro reino significa assim, olha, eu venci aquele reino, venci aquele rei, inclusive tomei a sua própria esposa, sua própria casa. Era assim, tá? Naquela época, né? Olha só, verso 22, e assim armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações com as concubinas do seu pai à vista de todo Israel.
Naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fosse a palavra do próprio Deus. Gente do céu, não precisa do diabo, né? Um homem desse, e tanto Davi, né? Tanto Davi como Absalão consideravam as palavras desse Aitofel, vô de Batseba. E aqui a pergunta é, será que esse camarada não tinha um ressentimento de Davi, irmãos? Pelo que Davi tinha feito com a netinha dele, com a Batseba, né? E assim vai. Gente, aqui a gente pode até cavocar, né? Tem muita coisa que vai ser só conjecturas nossas, mas a grande verdade é que agora chegou... Você sabe assim, a gente ouve muito falar assim, dá poder para um homem para você ver quem ele é, né? E agora foi dado poder para esse Aitofel, e agora a gente está conhecendo quem é esse camarada realmente, tá bom? Capítulo 16 encerramos aqui, mas a história continua, e você precisa estar conosco para saber o desfecho de tudo isso, porque aparentemente terrível, né? Davi saindo humilhado pelo próprio filho, tendo agora, né, sendo agredido verbalmente, com maldições, pedras, agora então tendo que vivenciar as suas próprias concubinas serem tomadas pelo seu filho, que tomou o palácio, enfim, que coisa trágica e terrível, que o mundo está acabando para Davi. Imagina a dor dessa saída estratégica. E vamos ver o que Deus vai fazer, gente. Qual vai ser as ações que vão acontecer. Por isso, fique com a gente. Continue conosco estudando a palavra do Senhor. Aguardo você amanhã para a gente dar continuidade aí a essa história, tá bom? Beijo no teu coração. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência, pela tua presença conosco, né? A Tânia Ferreira Lima.